Olá, tudo bem? Geovair aqui quem vos fala. Já estamos ficando íntimos, né? Cada dia é um vídeo para melhorar então a sua saúde. E esse é mais um daqueles vídeos das 365 maneiras de melhorar então a sua saúde. Então o título desse vídeo é de fato para ajudar você então a melhorar então a medicina do nosso país. Se o seu médico não responder então essa pergunta, você precisa trocar de médico imediatamente, tá bem? Mas Jovair, que pergunta é essa? Antes de eu falar para você que pergunta é essa, eu já peço a gentileza de você curtir esse vídeo e deixar depois então ao final aqui um comentário então. E se você não inscreveu então ainda no canal, por gentileza se inscreva então no canal para você receber todos os dias, ativando então as notificações, um vídeo para melhorar então a sua saúde. A pergunta então que o médico deve responder para você é o que causa então essa sua enfermidade. Geralmente nós vamos então no médico, né? Nós não temos a cultura de visitar então o médico para prevenir então uma enfermidade. E o que acontece é que infelizmente isso deixou a medicina mal acostumada. Os médicos ficaram mal acostumados. A menos então que seja um médico que trabalhe com a medicina integrativa, que deveria ser então a medicina de todos nós, a medicina integrativa deveria ser de todos os médicos que nós visitamos. Mas então inventaram uma nomenclatura, infelizmente depois então que a medicina foi corrompida. Então o médico ele não sabe então tratar diretamente na causa e às vezes ele não sabe qual é a causa daquele problema. É culpa dele? Eu não sei se é a culpa dele, porque você pode então buscar o conhecimento caso você não tenha. Inclusive você está buscando agora um conhecimento que você não tem, está adquirindo. E os médicos também eles podem fazer isso. Tem muitos cursos, inclusive eu já fiz diversos e cada vez faço mais para se atualizar então da medicina. Então se tem culpa ou não do médico, não cabe a nós sabermos. Mas o fato é que os médicos saem então da faculdade sem saber tratar então a causa do problema, porque a partir então do segundo ano ele começa a receber então propagandistas. Se você não sabe o que é um propagandista, são vendedores de remédios, representante então da indústria farmacêutica. Ele vai então nas faculdades e fala assim para os estudantes de medicina: aqui está um remedinho para você, toma então aqui uma amostra e você pode então indicar depois esses remédios então para quando você então se formar. Isso vai então sendo então ludibriado todos os dias, todos os semestres, todos os anos eles vão recebendo então essas visitas, até então que ele se forma médico, aí a coisa fica pior, porque os médicos então recebem, eu tenho amigos médicos, posso comprovar para você, recebem então um patrocínio, recebe viagem, recebe então bônus, uma bonificação também financeira, também uma parte então dos lucros de cada remédio então que ele indica. Ele recebe então uma viagem com a sua família com tudo pago para alguns congressos para conhecer novos remédios. E aí o que acontece é que ele fica mal acostumado. Você chega então com um problema lá para ele tratar então da sua enfermidade e ele já pega então a sua receitinha e já passa ali um remedinho para você. Infelizmente isso deixou então a medicina mal acostumada. Então, se o médico não responder para você o que causou então o seu problema, você precisa trocar de médico imediatamente. A especialidade então da medicina natural, da qual a medicina que eu trabalho, é exatamente tratar na causa do problema. Se você chegar então para mim com um problema, a primeira coisa que eu vou junto com você descobrir é o que causou então essa sua enfermidade. Por que será então que esse seu colesterol ele está elevado? Vamos então descobrir então a causa. Por que será então que você está hipertenso? Vamos então descobrir e tratar diretamente na causa. Por que então você não era diabético e agora está diabético? Nós vamos então descobrir então na causa e tratando então, eliminando então a causa do problema, o corpo vai desenvolver um processo de autorregeneração. E o que vai acontecer é que em breve você vai alcançar então a restauração total da sua saúde. Então quando você chegar então no seu médico, ainda que você tenha então um problema, você vai chegar para ele e falar: doutor, eu estou aqui, eu agradeço por você me receber então aqui. Eu tenho um problema que é XYZ, esse aqui é a minha enfermidade. E agora eu quero descobrir o que causou esse problema para que eu então consiga resolver. E quando ele passar um remédio para você, você também vai perguntar para ele: doutor, quais são os efeitos colaterais então desse remédio? O que eu posso esperar então por esse remédio? Sabe por quê? Porque você tem então, cada remédio que você toma, ele vai então danificar alguma outra parte do seu corpo. Infelizmente é assim que funciona. São pouquíssimos remédios, eu tenho até dois que veio à cabeça aqui agora, mas não vou indicar para você, que de fato você toma e ele tem um efeito colateral baixíssimo, são poucas pessoas que têm. Mas a maioria, para não dizer 100%, bota aí uns 99% então dos remédios que as pessoas tomam, ele acaba ajudando em uma coisa e acaba prejudicando em outra.
Então já fica mais uma outra dica para você também. Você pergunta o que causou a sua enfermidade e se ainda assim ele insistir em te passar um remédio, você vai perguntar para ele: doutor, quais são os efeitos colaterais então que eu posso esperar desse remédio? Se ele conseguir te responder, que eu acho bem difícil, você ainda pergunta para ele assim, ele vai ficar assustado. Quais são os efeitos adversos? Que é exatamente aquele que não se espera, mas que está escrito na bula. Se ele pelo menos fez a lição de casa, de ler a bula e saber quais são os efeitos adversos, quais são os efeitos colaterais, o que você pode sentir, o que pode melhorar, o que você pode então sentir quando você começa a melhorar, ou o que pode então piorar, de fato ele vai saber como explicar para você. Assim a gente vai conseguir então melhorar um pouquinho mais a medicina então do nosso país, tá bem? Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau.